começar a minha fala me dirigindo aos 19 desembargadores do Tribunal de Justiça. Eu queria começar a minha fala me dirigindo também ao GAECO, me dirigindo ao Ministério Público e também, em especial, ao doutor Alberto Cartacho, que é o promotor lá de Patos, Ministério Público de Patos. Vejam todos os senhores, com todo o respeito que os senhores merecem, o que está acontecendo em Patos. O prefeito eleito pelo povo, Dinaldo Filho, foi afastado de suas funções sem nenhuma prova. Até hoje, Dinaldinho sequer foi ouvido. Dinaldinho nem réu é nos processos. E ninguém consegue entender por que Dinaldinho não voltou ao cargo. Porque nós temos aqui perto de nós Berg Lima, que foi pego com dinheiro na cueca, com propina, e Berg Lima está no poder. Temos o prefeito de Tavares, que foi gravado pedindo propina, e o prefeito de Tavares está no poder. Temos o prefeito de Caicó, no Rio Grande do Norte, no mesmo caso de Dinaldinho, que foi grampeado pedindo propina, e ele está no poder. Porque Dinaldinho, que sequer foi ouvido pelos senhores desembargadores, está afastado do cargo. Eu sei porque Bonifácio renunciou. Patos inteira sabe porque Bonifácio renunciou. E eu sei também, Fabiano, porque Salles e alguns vereadores se arvoraram ontem à noite para acelerar o processo e caçar Dinaldinho com a posse de Salles. Salles, tenha juízo, porque nós temos uma operação em curso. Temos uma operação em curso aí em Patos, e a qualquer momento muita gente será presa em Patos, como foram presos em Cabedelo, como serão em outras cidades, como Bahia, por conta do modus operandi do poder legislativo. Bonifácio renunciou sim, porque governou com uma faca no pescoço, colocada pela Câmara de Vereadores. 2 vereadores, Edjane, que no percurso do mandato abriu um posto de gasolina, e Diogo Medeiros, os 2 é quem mandavam na prefeitura. Temos áudios gravados do secretário de Saúde perguntando a Salles se deveria ou não fazer um pagamento de mamografia depois de um processo de dispensa de licitação que teve que dar marcha ré. Salles, você tenha juízo. Desembargadores, os 19 desembargadores, o Ministério Público, não façam isso com minha gente de Patos. Patos é uma cidade importante que não pode ir à bancarrota. O prefeito Bonifácio assumiu, era a rainha da Inglaterra, não mandava nada. Quem mandava era o filho. E até recentemente publicado uma licitação onde os amigos de pesca dele, que ele faz pesca esportiva na Amazônia, venceram a licitação de outros R$6.000. Só não botaram a Max Frota lá e a outra empresa que me fala o nome, porque nós denunciamos para a compra de combustíveis pela prefeitura, que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o GAECO vá hoje a Patos. Vá hoje a Patos, porque eu tenho certeza que a Polícia Federal e o GAECO já grampeou todos esses vereadores. Patos não merece isso. Do jeito que está, nenhum prefeito, se Jesus Cristo descer hoje a terra, ele não consegue administrar Patos. Bonifácio assumiu aquela prefeitura, era amigo de Dinaldinho, irmão maçom, e traiu Dinaldinho. No outro dia ele deu entrevista, culpando um homem inocente como o Dinaldinho, culpando ele de tudo. Quando o Dinaldinho saiu, todos os postos de saúde funcionavam. Quando o Dinaldinho saiu, a folha estava em dia. Dinaldinho nem dormir conseguia, sob pressão de um grupo de vereadores que serão denunciados e presos. Patos precisa saber que tem uma gangue em Patos, na cidade, agindo, extorquindo os prefeitos.
E o Ministério Público sabe disso. Salles, se você tentar caçar Dinaldinho, como é o seu plano, porque ninguém é menino, é você que vai pagar. Em algum momento a justiça será feita, Fabiano. Porque é um absurdo essas ações do Ministério Público que afastam prefeitos eleitos pelo voto popular e depois as cidades entram numa situação como Patos está. Por quê? Quando uma cidade como Patos, que é a capital do sertão, atrasa a folha, afeta todos os municípios ao seu redor, afeta o comércio. Bonifácio achou que ia encontrar um paraíso. O grupo que entrou com Bonifácio entrou para assaltar os recursos públicos. Aí é isso grave. será provado que em auditorias, que o GAECO vá lá e os vereadores que estão tramando, Tide, que é a esposa de Marcos Eduardo, que é quem vai assumir a presidência da Câmara, uma mulher, ela que tente colocar o filho dela no ST-Trans, como já foi exigido, que é o que está sendo exigido para caçar Dinaldinho. Caçem Dinaldinho, porque em 30 dias haverá nova eleição e o povo de Patos saberá dar resposta. Nós que estamos aqui na imprensa, nós que acompanhamos a imprensa, a eleição em Patos, nós não podemos deixar isso. Patos não é uma cidade qualquer, e mesmo que fosse Cochichola, a menor cidade da Paraíba, quando há motivos, eu pergunto, por que tem gente hoje com provas contra si de dilapidar o patrimônio público e continua no mandato? E como é que Dinaldinho, um homem inocente, 19 desembargadores, e Ministério Público e doutor Norberto Cartacho, me explique, ninguém em Patos nem na Paraíba entende por que Dinaldinho está fora do poder. Se ele errou, que pague, mas sequer Fabiano, Dinaldinho foi ouvido. E isso é de indignar. A gente tem que investigar e os 19 desembargadores têm um compromisso com a Paraíba. Patos é uma cidade com mais de 100 mil habitantes e não pode entrar numa bancarrota por causa da irresponsabilidade política. Bonifácio deu a senha. Bonifácio foi covarde, como já foi covarde quando foi secretário adjunto das Finanças. Mas agora já aconteceu o fato. Então, que os desembargadores olhem o que fizeram, que o Ministério Público olhe o que fez e que exista o direito, o sagrado direito ao contraditório. Dinaldinho sequer foi ouvido. Dinaldinho sequer foi ouvido no processo, nem réu ele é. Como é que vocês afastam o inocente e botam uma quadrilha e agora outra quadrilha? Mas eu tenho certeza, Décio, eu tenho certeza que aí vai acontecer o seguinte. O afastamento de Dinaldinho se deu justamente para que se pudesse fazer uma investigação mais isenta. Não encontraram nada. Então, em algum momento, essa investigação acabará ou já acabou. Mas eu pergunto a você, o Ministério Público vai devolver a Dinaldinho os 7 meses de mandato que ele não pode usufruir? Mas o Ministério Público está no seu papel, Décio, porque o que é que entende-se o Ministério Público nesse caso? Que se o prefeito ficar dentro da administração, com toda a estrutura de secretários, etc, etc e tal, pode atrapalhar as investigações. Dinaldinho, nem réu, ele não consta nem como réu no processo. Dinaldinho não foi nem ouvido. Eu dou todo o apoio e reconheço a responsabilidade das investigações do GAECO, da Polícia Federal. Reconheço a importância do Ministério Público, mas o Ministério Público tem que ter critérios. A cidade inteira não pode pagar por causa de uma ilação. E se Dinaldinho for confirmado inocente? Quem vai devolver a Dinaldinho os meses de mandato que ele perdeu? Não se devolve. No dia 31 de dezembro de 2020, o mandato de Dinaldinho encerra. Patos está vivendo uma ciranda. 5 prefeitos nos últimos anos, porque Chica Mota também foi caçado, teve Lenildo, e por aí vai. Lá em Patos, aconteceram coisas, Fabiano, como na Operação Desumanidade. Naboa chegou a responder 8 processos, e o máximo que aconteceu com Naboa foi uma multa. Nós temos prefeitos aí, como Berg Lima, que foram pegos com dinheiro na cueca, e estão no poder. Ninguém entende. O caso de Berg é internacional. Pois é. Eu não e consigo... Dinaldinho, não há uma prova contra ele. Eu não consigo entender. Mas vamos lá. São